Bom dia, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós vamos encerrar o nosso assunto de maias, incas e astecas. Durante essas semanas, semana passada e essa, nós não trabalhamos com livro, trabalhamos com vídeos muito bacanas sobre as três civilizações, porém hoje a gente precisa ver algumas coisas do livro, para ver algumas informações a mais, coisas que eu ainda não expliquei, para vocês terem a minha própria explicação sobre essas três civilizações. Primeiro de tudo, que eu quero que vocês saibam, é este termo, tá? Maias, incas e astecas são chamadas de civilizações pré-colombianas. Por quê? Porque são civilizações que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, civilizações pré-colombianas significa exatamente isso. Civilizações que existiam antes de Colombo. Quem foi Colombo? Tia, não me lembro quem foi Colombo. Calma. Colombo foi o Cristóvão Colombo, o navegador que encontrou a América para a Europa, tá? A América era um continente que a Europa ainda não conhecia e em 1492 passou a conhecer quando Cristóvão Colombo chegou aqui, certo? Então, maias, incas e astecas são civilizações pré-colombianas. E o capítulo de vocês já abre com essa imagem linda. Isso aqui é um sítio arqueológico, é o que restou de uma cidade maia, tá? Essa é uma foto de 2018. Olha que lindo, tá? No meio da floresta. Na primeira página do capítulo, nós vemos aqui algumas informações importantes. Ele diz pra gente que a América ela era habitada por várias civilizações, vários povos, desde lá de cima, desde a região da América do Norte até a região da América do Sul, tá? Só que nesse capítulo nós só vamos estudar maias, incas e astecas, tá? Maias ficava ali na região da América Central, incas ficava na América do Sul e astecas ficava ali na região do México, pegando um pouquinho da América Central. As civilizações que ficavam ali, onde é os Estados Unidos, Canadá e as que ficavam no Brasil, nós não vamos estudar nesse capítulo, certo? Só se atentem para maias, incas e astecas. Aqui ele dá o significado de pré-colombiano, que eu já falei para vocês, e aqui ele fala um pouquinho sobre os olmecas. Os olmecas, em um dos vídeos que eu passei para vocês, também fala sobre eles. A civilização olmeca é uma civilização muito antiga, mais antiga que maias, incas e astecas. É considerada cultura mãe da América, tá? É considerada a civilização mais antiga. Eles viviam na região desde cerca de 1000 a.C. E sua civilização é considerada pelos pesquisadores a cultura mãe de outras civilizações da Mesoamérica, certo? Aqui é uma escultura feita pelos olmecas, que é sempre muito reconhecida esse tipo de escultura. Todo mundo sabe que é dos olmecas porque é muito diferenciada, muito pesada. Tem cerca de 3 metros de altura e pesa cerca de 30 toneladas. Isso aqui é muito característico da civilização olmeca. Aqui, na 311, nós vamos ver os maias, tá? Primeira informação que eu preciso que vocês saibam dos maias é que os maias eles não têm um imperador, eles não têm um governo central, é apenas um conjunto de cidades que tem uma certa identificação entre si, tá? Eles ficam ali na região da América Central. América Central, ponham na cabeça de vocês, é o meio da América, é aquela parte fininha da América, certo? Aqui embaixo ele vai falar um pouquinho de outras características. Daqui o que eu quero que vocês saibam é que cada cidade tinha o seu governante. Esse governante era chamado de Halak Unik, que significa homem verdadeiro, tá? Aqui embaixo ele fala um pouquinho sobre as camadas sociais que existiam. E na outra página é que ele vai falar as coisas que eu quero que vocês se lembrem. Deixa eu dar um zoom aqui. Não dá para dar um zoom. Mas de qualquer forma é aqui na 312. Tá? Aqui na 312 ele vai falar pra gente sobre o milho. O milho ele é um alimento super importante para os maias, até porque ele é considerado sagrado para essa cultura, porque dizem que o primeiro homem dos maias foi feito de milho,
certo? O milho ele acaba sendo um alimento importante para as três civilizações, maias, incas e astecas. Aqui ele vai falar também um pouquinho sobre outros produtos que os maias produziam. E aqui embaixo ele vai falar coisas interessantíssimas. Ele vai falar que os maias eles tinham um sistema numérico e um sistema de escrita. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque isso demonstra para a gente o desenvolvimento que os maias alcançaram. No sistema numérico é algo muito complexo e os maias já tinham. E o sistema numérico deles tinha inclusive o zero. O zero era uma coisa que, por exemplo, o sistema numérico dos romanos não tinha. Tá? Então, é um avanço muito bom a gente saber que os maias tinham um sistema numérico com zero. Eles também tinham um sistema de escrita, tá? Com mais de 800 sinais. Já pararam para pensar? Por exemplo, o nosso alfabeto, ele tem 20 e poucos símbolos, né? Já pensou um sistema com 800 símbolos? Isso é muito, minha gente, é muito. E aqui em cima ele vai falar também... ele não fala aqui, mas fala lá no vídeo de vocês. Fala sobre o calendário dos maias. Os maias, eles tinham 2 calendários, lembram disso? O calendário lunar e o calendário solar, tá? E o calendário solar dos maias, ele era parecido com o nosso. Tinha 365 dias, só que a diferença é que ele era circular. Para os maias, o tempo era circular e não linear. Porque para os maias, as coisas, elas acabavam se repetindo, tá? Era algo circular. Então, é isso. A próxima civilização que nós vamos estudar são os astecas. Gente, para mim, os astecas eles são os mais interessantes. Veja bem por quê. Já começa pela capital deles, que é Tenochtitlan, tá? Lembre-se que os maias, que a gente falou ainda agora, eles não têm capital. Por quê? Porque eles não têm um governo central. Mas os astecas eles têm. Eles são uma civilização que tem um governo central, que tem um imperador e que tem uma capital. A capital deles se chama Tenochtitlan e foi uma cidade construída praticamente em cima da água, em cima de uma região pantanosa, perto de um lago. Então eles tiveram que usar várias técnicas de drenagem de água, de absorção de água para poder construir a sua cidade. Eles tinham também técnicas para plantar alimentos sobre a água. Eles construíam essas ilhas artificiais, chamadas de chinampas, tá? Eram estruturas feitas de junco, de terra, onde eles plantavam as coisas mesmo e ficavam navegando assim, por entre as águas para plantar e colher. Isso daqui era muito bom, porque eles conseguiam otimizar espaço. Por exemplo, conseguiam utilizar o lago para fazer uma coisa que era praticamente impossível de se fazer em cima de um lago. Então, o nome dessas ilhas, feitas de junco e terra, são chamadas de chinampas, tá? Aqui ao lado, nós temos um pouquinho sobre o Império Azteca. Toda vez que eu falar para vocês sobre império é qualquer povo que tenha dominado outros, tá? Quando eu falo para vocês, o Império Azteca, significa que os astecas são um povo que domina outros povos, tá? Então, os astecas, eles saíam dali da sua região e dominavam outras regiões ao redor. E essas pessoas que eles dominavam eram pessoas que ficavam submissas a eles e que pagavam tributos a eles. Por isso que os astecas eram também um povo rico, porque eles recebiam tributos daqueles povos que eles dominavam. É claro que esses tributos eles não recebiam em dinheiro, recebiam em mercadorias, em tecidos, ouro, prata, alimentos, tudo que aquele povo pudesse produzir e pagar a eles, tá? Ele fala também aqui que o milho é um alimento sagrado, até porque a gente viu em um dos vídeos da semana passada que o milho ele dura bastante. Então, em momentos de poucos alimentos, o milho está ali guardado para os astecas consumirem, para os maias consumirem, tá? Eles tinham também deuses, tá? Um dos principais deuses astecas era o Huitzilopochtli. Fala bem aqui sobre ele, O Huitzilopochtli ele era deus do sol e da guerra. Então, sempre os astecas, eles faziam homenagens a esses deuses, e principalmente a Huitzilopochtli. Geralmente, esses sacrifícios, eles tinham que ter bastante sangue, porque os astecas acreditavam que no início de tudo, os deuses eles tinham dado seu próprio sangue para manter o mundo funcionando. Então, eles acreditavam que se eles não fizessem sacrifício, se eles não dessem sangue para os deuses, o mundo ia parar de funcionar, porque na cabeça deles o mundo ele era movido pelo sangue que os deuses tinham dado lá no início, e os astecas tinham que oferecer esse sangue para que o mundo continuasse funcionando, certo?
Aqui embaixo fala um pouquinho sobre a educação escolar, ó, que era muito importante para os astecas. Haviam escolas para todo mundo. E lá na outra página, ele vai falar para a gente sobre os incas. Eu acho super interessante essa atividade aqui sobre os astecas. Vocês podem dar uma lida nesse texto, que fala sobre essa questão dos sacrifícios para os astecas, tá? Lá no vídeo que nós estudamos, os astecas, eu passei na semana passada, foi. Lá naquele vídeo, ele diz pra gente que os sacrifícios eram feitos no topo de uma montanha, tá? Para ficar bem mais próximo dos deuses. E aqui, na última parte, fala sobre os incas. Os incas, eles também formaram um império, eles também tinham um imperador, também tinham um governo central, e a capital dos incas era Cusco. Então vejam que uma diferença muito clara entre maias, incas e astecas é que os maias, eles não tinham um imperador, mas os astecas e os incas, eles tinham, tá? Eles tinham um governo central. A capital dos astecas era Tenochtitlan e a capital dos incas era Cusco, tá? Lembrem-se que os maias ficavam na região da América Central, os astecas ficavam na região do México e os incas ficavam na região da América do Sul, na Cordilheira dos Andes, nas montanhas, tá? Aqui ele vai falar pra gente que o Império Inca foi um império muito grande e a gente viu no vídeo sobre os Incas que eles construíam várias estradas para interligar esse império, para facilitar o comércio e para facilitar também a circulação de informações, tá? Aqui ele vai falar um pouquinho pra gente sobre as camadas sociais. Não é tão importante que vocês foquem nessas camadas sociais, tá? E aqui ele vai falar um pouquinho pra gente sobre os deuses, vai citar alguns deuses, ó. Mamaquila, Viracocha, Pachamama. E aqui em cima ele vai falar um pouquinho sobre os conhecimentos, sobre as áreas em que os incas se desenvolveram. Astronomia, matemática, meteorologia, engenharia, entre outros, tá? Aqui na outra página, ele vai falar pra gente sobre Machu Picchu. Machu Picchu é uma cidade inca super importante para eles e pra gente também, porque se tornou um patrimônio da nossa história, tá? Por quê? Porque é uma cidade que ela se mantém preservada mesmo depois de tantos anos, tá? A cidade de Machu Picchu é uma cidade cheia de tecnologias. O modo como os incas construíam as casas para que protegessem eles do frio à noite e para que deixassem entrar sol de dia é muito interessante. Ó. O modo como eles construíam é super interessante. Aqui no texto dá para explicar. Explica também um pouquinho sobre isso. E aqui na parte de baixo a gente consegue ver o sistema deles de plantação, que é um sistema em terraços, que também fala lá no vídeo que eu mandei para vocês. Eles construíram dessa forma porque assim a água da chuva ia irrigando aqui degrau por degrau. Eles tinham um sistema de irrigação em camadas, ó. E aí eles conseguiam plantar alimentos nas encostas das montanhas. Lembrem-se sempre que os incas, eles ficavam em montanhas. Essa é a característica principal deles. Eles se desenvolveram ali na região da Cordilheira dos Andes, tá? Assim como para os outros dois povos, o milho também era um alimento super importante para eles, tá? Então, a função de vocês nessa sexta-feira é dar uma lida nesse capítulo todo e fazer anotações que vocês achem importantes sobre maias, incas e astecas. Certo, pessoal? Um beijo e até a próxima aula.